Para fazer o nosso bambuzinho, o estilo sumê, nós vamos utilizar... Eu vou fazer com esse tom de verde Moss Green, é um verde meio amarelado. Vou utilizar o óleo de copaíba, a terebentina para lavar os pincéis e basicamente 3 pincéis, que são esse reto, o liner, que é esse pincel aqui fininho da Ceramic, esse aqui é da Ceramic, número 1, ele é fininho, comprido, as cerdas compridas. E também esse aqui da Winsor & Newton, que é um pincel redondo com ponta. Então são esses 3 pincéis, a tinta e algodão, álcool, enfim. Para começar, a gente vai limpar bem a peça, né, com o álcool, que eu utilizo o álcool 90 graus. A peça tem que estar bem limpinha, não pode haver resquício nenhum de poeira ou nenhum tipo de sujeira, tá? E aí eu vou misturar aqui a tinta, é o Moss Green, para fazer a espatulação da tinta, a própria tinta, né, o pigmento, mais o óleo de copaíba. Eu coloco assim do lado e vou puxando até, espatulando até dar o ponto que eu preciso. É bom lembrar que esta tinta, chamada de sobre-esmalte, não pode ser queimado em forno caseiro, tá, gente? Essa tinta é profissional para queimar em fornos de alta temperatura. Não pode queimar no forno caseiro. Aqui queima no seu forno convencional, é uma outra tinta, não é essa. Eu não utilizo tinta para queima em fornos convencionais, só em forno industrial. Ela deve ser bem espatulada para ficar bem lisinha, e o ponto dela é esse aqui, assim como se fosse um creme dental, tá vendo? Quando você junta, fica bem juntinho ali. Então, a técnica do sumê é fazer, eu deixo sempre assim um pouquinho de copaíba para ir utilizando quando necessário. Aqui eu quero que o pincel fique manchado com a tinta que eu vou utilizar, mas na hora de fazer o traçado do tronquinho do bambu, você molha só um lado do pincel. Começa de baixo para cima. Isso de molhar só um lado do pincel tem o objetivo de fazer esse tom degradê aqui. Quando você levanta o pincel, você dá uma mexidinha assim para os lados para ficar com aquela aparência do nó entre os gomos do bambuzinho. Então, novamente, eu não vou encher o prato todo. Vou fazer só desse lado. O tamanho a espessura aqui do seu bambuzinho vai depender do tamanho do seu pincel, tá?
Esse aqui não é muito grosso, então é um tronquinho menos grossinho. Vou molhando o pincel assim na copaíba para ele absorver bem a tinta aqui. E interessante que é como fica a pincelada, tem que ficar mesmo. Não é uma pintura com retoque, ela é assim mais livre, uma pintura mais livre. Então, para quem não sabe, o sommelier é uma técnica muito antiga, surgida na China e que foi introduzida no Japão por monges budistas no século XVI. Originalmente ela era feita com nanquim, por isso é monocromática. Aqui na porcelana eu adaptei a técnica utilizando esse tom de verde. Agora aqui deve ter um pouquinho mais estreitinho, que é um galho um pouquinho mais fino que sai. Como a gente sabe que na porcelana não pode haver excesso de tinta, para não correr o risco de estourar no forno, essa tinta não pode ser muito espessa. Ela tem que estar numa consistência mesmo mais macia. É pastosa, mas é macia. Aqui então eu vou entrar com o liner. Para puxar uns galinhos. O liner é esse pincel que faz um traço bem fininho. E agora entrando com as folhas. A característica da folha do bambu é essa ponta, ela tem uma ponta bem fininha, ela é longa e tem uma ponta bem fininha, arredondada na base e depois com a ponta bem fininha. Depois
Se você quiser saber mais sobre o sommelier, essa técnica cheia de significados interessantes, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ok? Então é isso. Como eu disse, é uma pintura mais livre, não leva retoque, mas é muito decorativa. Qualquer peça decorada com esse bambuzinho vai ficar uma graça. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem você acha que também vai gostar, tá bom? Um beijo e até a próxima!